Bem, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, ou acompanhe conosco na tela. Filipenses capítulo 3, nós leremos o verso 20 e 21. Os dois últimos versos do capítulo. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Amém? Eu queria pensar com você hoje sobre a nossa cidadania está no céu. Me permita contar uma história que eu li esses dias e eu queria compartilhar com vocês. Conta-se que um missionário passou muitos anos servindo a um país muito distante. Durante décadas ele pregou o evangelho, cuidou de pessoas, dedicou a sua vida ao ministério. E depois de muitos anos servindo naquele lugar, ele finalmente voltaria para o seu país de origem. No mesmo navio em que ele estava viajando, havia também um homem famoso, um político famoso, que retornava de uma viagem diplomática. Quando o navio chegou ao porto, uma grande multidão estava esperando aquele político. Havia banda tocando, havia bandeiras, havia discursos e aplausos. O missionário desceu logo em seguida e não havia banda. Não havia discurso, não havia aplauso, não havia multidão para ele. Não havia ninguém esperando por ele. Enquanto caminhava sozinho pelo porto, seu coração ficou um pouco entristecido por ter vivenciado aquele momento. E ele orou ao Senhor. Disse: Senhor, eu passei tantos anos servindo ao Senhor, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, dediquei muito tempo da minha vida servindo ao Senhor. E não tem ninguém aqui para me receber. E no silêncio do coração, ele sentiu uma resposta simples vinda da parte de Deus. Filho, você ainda não chegou em casa. Filho, você ainda não chegou em casa. É uma história muito bonita e que retrata um pouco da nossa realidade. Porque a nossa cidadania está no céu. Nós não pertencemos a este mundo. Talvez, em algum momento da sua vida, você passou por isso ou se preocupa com isso. Talvez todo o seu esforço ao longo da sua vida e você quer um pouco de reconhecimento, você às vezes tem a expectativa de ser notado aonde você está, no que você faz. Como aquele missionário que passou anos da vida servindo ao Senhor em um país distante. E o dia que ele retornou para a sua casa, ele teve a sua expectativa frustrada, porque não havia ninguém ali. Mas Deus falou ao coração daquele homem: olha, você ainda não chegou em casa. Por isso que não tem ninguém aqui. Este não é o seu lar. Esta não é a sua casa. A nossa casa está nos céus. Nós pertencemos aos céus. A nossa cidadania está nos céus.
Isso nos lembra a algo muito importante, que o cristão vive neste mundo, mas não pertence a ele. Este mundo não é a nossa casa definitiva, mas somos tendenciosos, por vezes, a conduzir a nossa vida de uma maneira que achamos que permaneceremos aqui. Mas esta não é a realidade. Não é a realidade que Paulo trata aqui em Filipenses. E ora que Filipenses, como os irmãos bem sabem, fazia parte de uma colônia romana, então aquele povo que habitava ali sentia-se orgulho de ser daquela cidade, daquela região, porque era uma região importante. Era uma cidade onde habitava muitos romanos, onde o costume romano prevalecia naquele lugar. E Roma, aqui neste momento, está no auge do seu poder. Então era um povo que sentia-se orgulho de habitar ali. Mas Paulo lembra aos irmãos, olha, o seu lar não é aqui. Não é, não se esqueça disso. E este texto nos encoraja em alguns pontos. Primeiro é porque temos uma nova identidade. Segundo, porque temos uma viva esperança. E terceiro, porque temos um glorioso destino. E é nesse caminho que eu quero conversar com os irmãos. Primeiro ponto. Nós temos uma nova cidadania. Veja comigo no verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Somos um novo povo. A palavra cidadania aqui tem um significado de pertencimento. Quando Paulo direciona a fala para os irmãos, olha, pois agora a nossa pátria está nos céus. Nós pertencemos aos céus. E, como os irmãos bem sabem, esse pertencimento é através de alguém, de uma pessoa, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que redime os nossos pecados, aquele que alcança com a sua graça os nossos corações, nos tira do lamaçal do pecado, nos transborda para a sua maravilhosa luz, diz Paulo em Efésios, com o seu grande amor com que nos amou. Deu Cristo Jesus em nosso favor. A partir desse momento, nós pertencemos ao céu. Cristo nos compra, nos concede o penhor da sua salvação, que é o Espírito Santo, aquele que habita em nós até a consumação dos tempos. Nós pertencemos aos céus. Antes, pertencíamos ao reino deste mundo, dominado pelo pecado, distante de Deus. Mas através de Cristo, fomos perdoados, fomos reconciliados e fomos recebidos na família de Deus. Recebidos na família de Deus. Agora, somos cidadãos do céu, diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor possa cravar a eternidade nos nossos olhos. Que isso nunca fuja de nós, diante de nós. Nós sempre falamos isso aqui, nós vivemos aqui, nós podemos planejar muito bem as nossas coisas aqui, organizar as nossas vidas aqui, mas nós nunca podemos perder de vista que aqui não é o nosso lar. Nós pertencemos ao céu. Mas Paulo não fala apenas de uma nova identidade, ele também mostra que essa cidadania celestial produz uma expectativa viva no coração do cristão. Então Paulo ele inicia o texto afirmando que somos cidadãos do céu porque Cristo nos comprou. Porque antes nós vivíamos uma vida longe de Deus, mas agora, pela graça de Deus, através do Filho Jesus, o nosso Senhor, nós agora pertencemos ao céu, nós somos
participantes da família de Deus, mas não para por aí. Por que somos participantes da família de Deus? Por que temos isso em mente? Porque somos filhos de Deus, porque pertencemos aos céus. Nós agora entramos aqui no ponto Deus. Nós temos uma viva esperança. A cidadania que temos celestial produz uma expectativa viva no nosso coração. E qual expectativa é essa? Nós temos esperança. Esperança em quem? Esperança no trabalho que temos? Esperança no dinheiro que possuímos na conta? Esperança nos bens que conquistamos? Esperança na família que construímos? Não. Esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha comigo o verso 20, ainda na parte B. Desculpe, isso, verso 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Quem? Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva ao segundo ponto. Uma viva esperança. A palavra guardar aqui traz a ideia de esperar com expectativa intensa. Quando Paulo usa esse termo de guardar em quem nós aguardamos ao Salvador, não é uma expectativa de não saber o que vai acontecer. Eu estou na expectativa, estou guardando. Estou na torcida, tomara que dê certo. Não é essa a expectativa que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O termo aguardar aqui traz a ideia de esperar com uma expectativa intensa, concreta. No sentido de que você só está aguardando o momento, porque já sabe o final da história. Já sabe o que vai acontecer. Somos um povo que tem esperança em um Cristo que já venceu. Somos um povo que tem esperança em um Cristo que já conquistou. Louvado seja Deus por isso. Essa é a esperança que move a igreja. Essa é a esperança que move a mim e move a você aos céus. Esperança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque é uma esperança concreta. É uma esperança certa. Não é uma esperança vazia. É a certeza de que Cristo voltará. Essa é a esperança que nos move até os céus. Nós fazemos parte desse povo que herdará com Cristo os céus. A esperança cristã não é um simples desejo. É uma certeza baseada na promessa de Deus. Nós não temos esperança porque desejamos ir ao céu. Nós não temos esperança porque nós lutamos com as nossas forças próprias para chegarmos ao céu. Não. Nós temos esperança porque nós confiamos em Cristo Jesus. Nós temos esperança porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós. É Ele que nos conduz. É Ele. Essa esperança nos encoraja a continuar firmes, mesmo em tempos difíceis. É essa esperança que nos faz firmes quando as dificuldades vêm, quando as adversidades vêm. Viver com os olhos na eternidade é manter o coração cheio de expectativa. Porque sabemos que Deus está conduzindo a história para um final glorioso. Nós sabemos que aquele que mantém, que aquele que sustenta, que aquele que governa todas as coisas, está conduzindo a história na palma das suas mãos. Está conduzindo o seu povo. Está levando ao seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos.
É maravilhoso porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que não só morreu por nós, não só nos tirou das trevas, mas é um Deus que nos conduz, é um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. É um Deus que conduz a sua igreja, é um Deus que mantém a sua igreja, é um Deus que sustenta o seu povo. É um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso, mas Paulo, ele vai encerrar este versículo, ou capítulo 3, apontando para algo ainda mais encorajador. Ele não fala apenas da volta de Cristo, mas ele também fala do futuro glorioso que nos espera. E eu quero falar no ponto 3 com os irmãos, um destino glorioso, semelhantes a Cristo. Olha comigo o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Ser semelhantes ao corpo da sua glória, ser semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso. Ainda que Cristo nos resgata, ainda que Cristo nos tira das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz, nos conduz até os céus, ainda seremos semelhantes a Ele, em glória. Louvado seja Deus por isso. O destino final do cristão não é apenas estar no céu, mas é participar da glória de Cristo no céu. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós não apenas estaremos lá, mas nós participaremos da glória de Cristo. A igreja do Senhor é o prêmio pelo seu sacrifício. Assim como Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, também seremos transformados. Isso significa que um dia estaremos plenamente restaurados, completamente livres do pecado e vivendo para sempre na presença do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo termina lembrando que essa promessa não depende de nós. Não depende do esforço que fazemos. Não depende do tanto em que trabalhamos. Não depende do tanto que esforçamos. Não estou falando para você não fazer nada disso, viu? Mas não é por mérito nosso. Não é por mérito meu. Não é por mérito seu. Paulo vai dizer aqui no finalzinho, segundo a eficácia do poder que ele tem. Ele quem? Cristo tem. De até subordinar a si todas as coisas. Não há mérito nosso, não há força em nós. Esta promessa, essa gloriosa promessa depende de Cristo Jesus. Depende do poder de Cristo Jesus. Por isso que a nossa esperança é viva. Porque sabemos que o nosso Redentor vive. Sabemos que Cristo Jesus vive, reina e governa. Ele é o Todo-Poderoso. O mesmo poder que governa o universo, governa também a nossa vida. É o mesmo poder. Nosso destino está seguro nas mãos do Senhor. Nosso destino está nas mãos do Senhor. Somos um povo alegre, somos um povo feliz, porque confiamos em um Cristo que veio, que morreu, mas que ressuscitou e que voltará para buscar a sua igreja.
Nós confiamos nessa esperança, nós confiamos nessa promessa. E é isso que deve nos mover. E é isso que deve fazer com que nós, todos os dias, dedicamos mais ao seu reino. E eu quero concluir lembrando um pouco daquela história que eu comecei, que eu iniciei, daquele missionário. Talvez, em muitos momentos da nossa vida, nós em certas vezes, em certos momentos, nós passamos por aquilo, nós vivenciamos aquilo que aquele missionário vivenciou. Servimos por muitas vezes, lutamos por muitas vezes, somos fiéis por muitas vezes, mas talvez nossa expectativa está em algo errado. Talvez nós nos frustramos como aquele missionário porque não tem ninguém reconhecendo o nosso esforço, o nosso trabalho, aquilo que fazemos. Não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém esperando, depois de muito tempo servindo. E parece que ninguém percebe. Mas o Senhor, Ele nos lembra que o mais importante é que nós ainda não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. Como naquela história, Deus fala para aquele missionário: olha, você não chegou ainda. Calma, este não é o seu lar. Eu quero falar isso para você também. Nós não chegamos em casa. Por isso nós não podemos desanimar. Por isso nós não podemos desistir de continuar conduzindo a nossa vida de uma maneira que agrade ao Senhor. De continuar trabalhando, de continuar se esforçando, de continuar servindo aquele que nos resgatou. Por quê? Porque ainda não chegamos em casa. Ainda estamos na jornada. Ainda estamos no caminho. Mas um dia o Salvador voltará, Cristo Jesus. E neste dia, quando chegar, tudo fará sentido para nós. Tudo fará sentido. Hoje caminhamos pela fé, mas um dia veremos um face a face. Hoje experimentamos fraqueza, mas um dia seremos transformados pelo Senhor. Nossa cidadania está nos céus. E aguardamos um dia que finalmente ouviremos: filho, agora você chegou em casa. Que o Senhor te abençoe. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela tua palavra, Pai, que foi lida. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Pai, obrigado pela tua igreja. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo o teu povo. Continue, ó Deus, conduzindo a tua igreja com a tua boa mão. Ó Deus, fortalece a tua igreja, ó Pai. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado porque nós cremos no Senhor. Obrigado porque nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança que conforta os nossos corações, nós temos uma esperança, ó Pai, que nos move, uma esperança, ó Deus, que é real, que é verdadeira. Obrigado, ó Pai, por quão grande salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus. Receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém.